Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje o Senhor me deu uma palavra para conversar com vocês sobre o nosso medo, muitas vezes, que a gente tem de obedecer ao chamado do Senhor. É um ataque que vem na nossa mente, assim, de incapacidade, da gente se achar improvável demais para fazer aquilo que o Senhor tá requerendo da gente, tá pedindo pra gente fazer. E o Senhor me dá uma palavra aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 7. Disse o Senhor: De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde há leite e mel, com fartura. Lá no versículo 11 diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Então, ali no capítulo 3, o Senhor vai atrair Moisés com a sarça ardente. Ele vai dizer: Nossa, olha que interessante, vou encostar ali para eu ver. Porque que essa sarça está queimando e não se consome. E o fogo não consome a sarça. E quando ele chegou lá, era a presença de Deus que estava ali. E o Senhor começou a falar com ele sobre o clamor do povo que estava sofrendo no Egito. O povo estava clamando, estava pedindo ao Senhor socorro, estava pedindo ao Senhor a libertação, estava pedindo ao Senhor que tirasse eles daquela situação. E o Senhor escolheu Moisés, chamou Moisés para cumprir esse propósito que o Senhor tinha com aquele povo. Mas Moisés ele ficou ali questionando a Deus e colocando para Deus as impossibilidades dele, as limitações dele, como se Deus já não soubesse, né? Porque o Senhor sabe das nossas limitações, Ele sabe da nossa pequenez, da nossa limitação. Ele mesmo nos fez, Ele nos criou, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Mas assim como Moisés, muitas vezes a gente fica nessa questão: Deus, quem sou eu para ajudar alguém nessa situação? Pai, quem sou eu para falar alguma coisa? Quem sou eu na fila do pão? Quantas vezes eu já não falei isso para Deus? E realmente nós não somos nada, mas o Senhor é Deus da nossa vida. E aqui o Senhor estava falando para ele, ensinando a Moisés: Não importa quem você é, Moisés, importa é quem está com você. Não importa o tamanho da sua limitação, mas importa o que eu quero fazer através da sua vida. Ali o Senhor foi falando com ele, conversando e explicando que o Senhor ouviu o clamor do povo, que o Senhor ia libertar, que o Senhor ia tirar o povo do Egito para prestar culto a ele lá no monte. Então, o Senhor deu a direção para Moisés. E ainda falou que o povo não ia sair de lá de mãos vazias, porque o Senhor ia prover todas as coisas. No capítulo 4 de Êxodo diz assim: Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: O Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: O que é isso que você tem na sua mão? E é tão interessante esse versículo, ele já mexeu muito comigo, porque o Senhor já falou muito comigo através desse versículo. O que você tem na sua mão? Porque às vezes a gente sente, a gente sabe que o Senhor está nos atraindo, como fez ali com Moisés com a sarça ardente. O Senhor nos chama, o Senhor vai nos revelando, nos dando os sinais do chamado dele na nossa vida e do propósito que ele tem para nós. Porque qual é o propósito que a Bíblia fala sobre cada um de nós? O nosso propósito é glorificar a Deus através da nossa vida. Esse é o nosso propósito. Foi para isso que nós nascemos, para glorificar a Deus. Então aqui o Senhor pergunta para ele: Moisés, o que é isso na sua mão? Deus não estava pedindo para Moisés algo que era assim muito fora da curva para ele fazer. Era algo grandioso, sim. Ele ia até lá em Faraó e confrontar e levar a palavra de Deus é uma grande responsabilidade. Só que o Senhor, ele usou aquilo que Moisés tinha na mão, porque Moisés estava pastoreando as ovelhas do sogro dele, de Jetro. Então ele era pastor, ele passou ali 40 anos no deserto pastoreando depois que ele saiu do Egito. Ele passou aquele tempo ali no deserto pastoreando as ovelhas. Então o Senhor pediu para Moisés o que ele tinha na mão dele.
Então, aquilo ali que Moisés já tinha na mão era o que o Senhor ia usar. Aquela habilidade que Moisés tinha era o que o Senhor ia usar. Antes, Moisés pastoreava as ovelhas lá no deserto. Agora, o Senhor estava chamando Moisés para guiar o povo ali para fora do Egito. Moisés ia liderar o povo de Deus como um rebanho mesmo, como um pastor vai guiando ali as ovelhas, mostrando a direção e realizando aquilo que o Senhor queria fazer através dele. E lá no versículo 10, Moisés novamente fala para o Senhor. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Em algumas versões, a palavra de Deus fala que Moisés era gago. Moisés tinha dificuldade de falar. Ele não tinha uma boa oratória, ele não sabia se expressar muito bem, ele tinha problemas na hora de falar. E aí o Senhor falou com ele: quem foi que fez a boca? Será que o Senhor não sabe da dificuldade que ele tem? Versículo 11. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que fazer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já estava vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com você quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Ou seja, Deus não abriu mão de usar a vida de Moisés. Mesmo que Moisés colocou ali as limitações, as dificuldades dele para Deus, o Senhor levou em consideração, porque Moisés ficou questionando com Deus e falando: você tá com esse medo, você tá com esse receio por causa da sua fala? Beleza, tudo bem. Você tem o seu irmão Arão, não tem? Ele é um levita, fala bem, e ele estava vindo ao seu encontro. Então, Deus já estava ali conectando Arão ao propósito de Moisés, para auxiliar Moisés. Mas o Senhor não deixou de fazer o que ele disse que faria através de Moisés. E muitas vezes a gente fica assim: Deus, vai lá e chama outra pessoa. Quantas vezes eu mesma não falei para Deus: Senhor, aquela pessoa lá, Deus, por que o Senhor não usa aquela pessoa? Chama ela, Pai. Ela gosta de gravar vídeo, ela gosta de aparecer, ela gosta de Instagram, ela gosta de rede social. Pai, por que é que o Senhor está me fazendo isso? Por que é que o Senhor está me chamando para isso? Para gravar vídeo, para falar do Senhor, se o Senhor sabe que, das minhas limitações, da minha fala, da minha voz. E amém. E o Senhor foi batendo na tecla comigo, como o Senhor é paciente, gente, como o Senhor é paciente. E o Senhor, ele não abre mão. Quando ele fala que ele vai usar a nossa vida, que ele quer usar a nossa vida, é a nossa vida e pronto, e acabou. Tem uma frase também que mexe muito comigo e que diz assim que o escolhido, ele não tem escolha. Quando Deus escolhe, não tem jeito, você pode correr para um lado, você pode correr para o outro, mas você só vai viver plenamente ali em paz quando você está no centro da vontade de Deus. Igual Jonas lá, quando o Senhor deu ali a direção para Jonas e Jonas desobedeceu, Jonas caiu lá na barriga da baleia, mas Jonas voltou e foi fazer o que Deus mandou, mesmo fazendo de má vontade, porque Jonas pregou 7 palavras lá para Nínive. Ele repetiu só aquilo ali, fez uma pregação meia boca, mas foi através de Jonas que Deus fez. Então, mesmo com as nossas limitações, mesmo a gente não se sentindo capaz, não sentindo apto, ou muitas vezes nem querendo fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, mas o Senhor, Ele vai nos atrair, Ele vai nos chamar, Ele não desiste daquilo que Ele falou na nossa vida. Então esse vídeo é um encorajamento para você. Assim como o Senhor falou comigo, o que que você tem na sua mão? O Senhor te pergunta hoje, o que que você tem na sua mão? O que que você pode fazer com aquilo que você já tem?
Qual o melhor que você pode dar para Deus com aquilo que você já tem? O que você pode fazer para cooperar com o reino de Deus na terra? Porque a palavra de Deus fala que nós somos cooperadores de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor na terra. Nós somos os remanescentes do Pai. E assim como a palavra fala, que a criação anseia pela revelação dos filhos de Deus. Então, a hora é agora. A hora é agora da gente responder ao chamado do Senhor. A hora é agora da gente se posicionar como filhos e filhas de Deus e fazer aquilo que o Senhor já tem colocado no nosso coração para fazer. Ainda que a gente não confie em nós mesmos para fazer, ainda que seja grandioso demais aos nossos olhos, mas a gente confia em Deus, a gente confia na direção do Senhor, mesmo muitas vezes a gente não enxergando ali na frente o que é que vai acontecer, mas a gente confia que Deus está no controle de todas as coisas. A gente confia que Deus tem o melhor para nós, que Deus tem um propósito com tudo que Ele pede para a gente fazer e que a libertação, assim como o Senhor usou Moisés aqui para libertar o povo, o Senhor vai nos usar também para trazer libertação, cura, alívio, vida, porque a gente carrega vida. A gente carrega vida, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor fala que quando a gente abrir a nossa boca, mesmo nas nossas limitações, rios de vida fluirão através de nós. Rios de vida fluirão a fazer o que a palavra de Deus foi designada para fazer, porque ele fala que a palavra dele não volta vazia. Então, a palavra de Deus é semente e nós somos convidados a semear a palavra de Deus. Como lá na parábola dos talentos, como na parábola dos trabalhadores, dos lavradores, nós somos chamados para participar dessa semeadura e colheita de Deus. Em João capítulo 4, versículo 35, diz assim: Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e os que colhem. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então, o Senhor, Ele conta comigo e com você para fazer parte dessa semeadura e colheita do Senhor. O Senhor já falou que já está pronto. Então, a gente precisa deixar o medo de lado e confiar naquilo que o Senhor tem colocado na nossa mão para fazer. Seja dentro da nossa casa, seja na nossa igreja, seja com aquilo que o Senhor tem direcionado a gente a fazer. Amém? Então confia no Senhor, confia que o mais Ele fará através da sua vida. Fica com Deus e até o próximo vídeo.